Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, falaremos sobre o método científico. Há muito tempo, quando o mundo ainda era um lugar cheio de mistérios e segredos, os humanos se questionavam sobre tudo ao seu redor. Por que o sol brilhava durante o dia e a lua aparecia à noite? Como as plantas cresciam e se reproduziam? O que havia além das estrelas no céu noturno? Essas incertezas despertaram a curiosidade de algumas pessoas, dando origem ao método científico. E assim, surge o método científico. Um processo rigoroso e estruturado, projetado para obter respostas confiáveis e precisas. Esse método se baseia em observações cuidadosas, formulação de hipóteses e experimentação. Através da observação, os cientistas começam a criar hipóteses. As hipóteses são explicações possíveis para os fenômenos naturais. Essas hipóteses são testadas através de experimentos cuidadosamente planejados. Os resultados são meticulosamente registrados e analisados. Os cientistas procuram por padrões e tendências, tentando encontrar uma resposta para a pergunta inicial. Eventualmente, chega-se a uma conclusão baseada nas evidências coletadas. Essa conclusão é compartilhada com a comunidade científica através de artigos científicos, palestras e conferências. Esse é o método científico. É uma ferramenta essencial para desvendar os mistérios da natureza. Ele nos permite buscar a verdade e desafiar nossas próprias percepções e crenças. Com a curiosidade como nossa bússola e a observação como nosso guia, o método científico nos conduz pelo caminho do conhecimento, inspirando futuras gerações a explorar e desvendar os segredos do universo. E quais são os passos do método científico? Os passos do método científico podem variar dependendo do autor ou contexto específico. Mas geralmente eles incluem os seguintes elementos que falaremos a seguir. Primeiro, a observação. O primeiro passo é observar cuidadosamente um fenômeno ou objeto de estudo. Essa observação envolve coletar dados, informações e detalhes relevantes. O segundo passo é a formulação de perguntas. Com base na observação, o cientista formula perguntas específicas sobre o fenômeno em estudo. Essas perguntas são o ponto de partida para a investigação científica. O terceiro passo é a elaboração de hipóteses. Uma hipótese é uma suposição, ou seja, uma resposta possível para a pergunta formulada. Ela é baseada em conhecimentos prévios e informações disponíveis. A hipótese deve ser testável e passível de ser confirmada ou refutada com evidências. O quarto passo do método científico é a experimentação. Nessa etapa, são planejados e executados experimentos para testar a hipótese formulada. Os experimentos devem ser cuidadosamente projetados para controlar variáveis e obter resultados confiáveis. O quinto passo é a coleta e análise de dados. Durante o experimento, são coletados dados e informações relevantes. Esses dados são registrados, em seguida, analisados estatisticamente, ou analisados por outros métodos apropriados. O sexto passo é a interpretação dos resultados. Com base na análise dos dados, os resultados são interpretados e comparados com a hipótese inicial. Os cientistas avaliam se as evidências confirmam ou refutam a hipótese. O sétimo passo são as conclusões. Com base na interpretação dos resultados, são tiradas conclusões sobre a pergunta inicial. Essas conclusões devem ser consistentes com as evidências obtidas. Se a hipótese inicial for confirmada, ela pode ser aceita como uma resposta viável. Mas, se for refutada, será necessária uma nova hipótese. O oitavo e último passo do método científico, de forma geral, é a comunicação dos resultados. Os resultados do estudo devem ser comunicados à comunidade científica através de artigos científicos, conferências, apresentações ou outros meios apropriados. Isso permite que outros cientistas revisem e repliquem o estudo,
contribuindo para a validação e disseminação do conhecimento científico. Vale ressaltar que o método científico é um processo iterativo, ou seja, as etapas podem ser repetidas ou refinadas à medida que novas perguntas surgem e o conhecimento é aprofundado. E quais são as vantagens do método científico? O uso do método científico apresenta diversas vantagens. A primeira vantagem é a consistência e confiabilidade. O método científico permite que os cientistas apliquem uma abordagem sistemática e lógica para investigar fenômenos e obter resultados confiáveis. Isso ocorre devido ao rigor na coleta de dados, utilização de controles experimentais e análise estatística adequada. Uma outra vantagem do método científico é a obtenção de conhecimento preciso. Através do método científico, é possível obter uma compreensão mais profunda e precisa dos fenômenos naturais e suas interações. Ele proporciona uma base sólida para o avanço do conhecimento em diversas áreas, como biologia, física, química, entre outras. A terceira vantagem do método científico é a solução de problemas complexos. O método científico é uma ferramenta valiosa para lidar com problemas complexos. Ao atuar de forma sistemática, os cientistas podem identificar as causas fundamentais e as possíveis soluções para problemas que muitas vezes podem ser desafiadores e multifacetados. A quarta vantagem é a replicação e a validação. A replicação é uma parte essencial do método científico. Ao publicar resultados e experimentos, outros cientistas têm a oportunidade de replicar e validar os estudos. Isso garante a veracidade e confiabilidade dos resultados, além de estimular o progresso da ciência por meio da revisão por pares. Uma outra vantagem é a tomada de decisões informadas. O método científico proporciona uma abordagem baseada em evidências para a tomada de decisões. Ao utilizar dados e informações obtidos por meio de experimentação, os cientistas podem embasar suas conclusões e recomendações, aumentando a probabilidade de resultados positivos em diversas áreas, como saúde, meio ambiente e tecnologia. A sexta vantagem é o desenvolvimento tecnológico. A pesquisa científica orientada pelo método científico é fundamental para o avanço tecnológico. Através de descobertas e inovações científicas, várias tecnologias e produtos são desenvolvidos, impactando positivamente a sociedade e impulsionando o progresso humano. No geral, o método científico é uma ferramenta essencial para o progresso da ciência e do conhecimento humano. Ele fornece uma estrutura lógica e consistente para a pesquisa científica, permitindo que cientistas explorem fenômenos naturais e tomem decisões informadas com base em evidências empíricas. Falaremos, agora, sobre as desvantagens do método científico. Embora o método científico seja amplamente aceito e uma ferramenta valiosa para a pesquisa científica, existem algumas desvantagens que incluem. Uma das desvantagens são as restrições éticas. Em determinadas situações, a aplicação do método científico pode esbarrar em limitações éticas. Por exemplo, em certas áreas de pesquisa, como experimentos com seres humanos, é necessário garantir a segurança e o bem-estar dos participantes, o que pode dificultar a realização de experimentos controlados ou imposição de certas condições. Outra desvantagem é o tempo e custo. O processo científico, desde a formulação de uma pergunta até a realização de estudos e análise de resultados, pode ser demorado e requerer recursos financeiros significativos. Isso pode limitar a amplitude e a rapidez de algumas pesquisas, especialmente em áreas em que o tempo é um fator crítico, como em situações de emergência ou surtos de doenças. Uma terceira desvantagem é a limitação na abordagem de fenômenos complexos. Alguns fenômenos complexos, como sistemas ecológicos ou interações sociais, podem ser desafiadores de serem estudados devido à dificuldade de controlar todas as variáveis envolvidas. Nesses casos, a aplicação do método científico pode ser limitada pela falta de controle completo sobre as condições experimentais. Uma outra desvantagem é o viés e subjetividade. Embora o método científico seja projetado para reduzir o viés, a subjetividade pode ainda influenciar o processo científico. Isso pode ocorrer na formulação de hipóteses, na interpretação dos resultados ou na seleção de dados a serem incluídos no estudo.
Os pesquisadores devem estar atentos a essas influências subjetivas para garantir a objetividade dos resultados. As restrições à criatividade é uma outra desvantagem. Um método científico, por sua natureza estruturada, pode limitar a criatividade e a liberdade de exploração de novas ideias. Algumas descobertas científicas importantes ocorreram por meio de observações ou intuições inesperadas, que não necessariamente seguem um processo científico linear. Apesar dessas desvantagens, o método científico continua a ser a base da pesquisa científica moderna. É importante que os cientistas estejam conscientes das limitações e trabalhem para superá-las, a fim de garantir a validade e a relevância de seus estudos. O uso dos métodos científicos é justificado pela sua eficácia em fornecer resultados objetivos e confiáveis. Ao seguir uma abordagem sistemática e rigorosa, o método científico permite que os pesquisadores obtenham evidências sólidas para apoiar ou refutar uma hipótese. Isso ajuda a evitar conclusões baseadas em opiniões pessoais ou suposições infundadas, fornecendo uma base sólida para a tomada de decisões informadas e o avanço do conhecimento científico. Pode ocorrer, em situações especiais, a serendipidade. Serendipidade é a ocorrência de uma descoberta ou acontecimento valioso, inesperado e fortuito, por acaso ou acidente, enquanto se procura ou investiga outra coisa. É quando algo surpreendente e benéfico é encontrado sem estar previamente planejado ou intencionalmente procurado. A serendipidade é muitas vezes resultado da observação cuidadosa e atenta, da mente aberta para novas possibilidades e do reconhecimento das oportunidades que surgem durante o processo de pesquisa ou exploração. Vamos falar um pouco sobre a serendipidade. Em um mundo em constante mudança, a serendipidade tem se destacado como uma forma de encontrar algo valioso ou fazer uma descoberta inesperada por meio da sorte ou acaso. É como se o universo estivesse conspirando a nosso favor, nos presenteando com surpresas inesperadas e oportunidades que não poderíamos ter previsto. E quais as vantagens da serendipidade? A serendipidade traz consigo inúmeras vantagens. Ela nos permite expandir nosso conhecimento de maneiras imprevisíveis, levando-nos além de nossas próprias limitações. Ao estar aberto para o inesperado, nos tornamos receptivos a novas ideias, conexões e oportunidades que podem nos conduzir a inovações incríveis. A serendipidade também nos ensina a ser flexíveis e adaptáveis, habilidades essenciais em um mundo em constante mudança. E quais as desvantagens da serendipidade? Apesar de suas vantagens, a serendipidade também pode ter suas desvantagens. Ela pode nos distrair do caminho que planejamos seguir, nos levando a abandonar projetos em andamento em favor de novas descobertas. Além disso, a serendipidade não é algo que podemos controlar ou criar intencionalmente. Ela é uma ocorrência aleatória, e nem sempre podemos confiar que ela nos levará ao resultado desejado. Isso pode levar à frustração e à sensação de falta de controle sobre nossas vidas. Para melhor entendermos a serendipidade, vamos falar sobre alguns exemplos reais. Um exemplo real de serendipidade é o caso do cientista Alexander Fleming. Ele descobriu a penicilina devido a uma cultura indesejada de bactérias crescendo acidentalmente em uma placa de Petri. Essa descoberta acidental revolucionou a medicina e salvou milhões de vidas. A descoberta de Alexander Fleming, a penicilina, é de extrema importância para a humanidade. Sua descoberta acidental em 1928 revolucionou o campo da medicina e salvou inúmeras vidas ao longo dos anos. A penicilina é o primeiro antibiótico descoberto, e seu uso significou um avanço monumental no tratamento de doenças bacterianas. Antes da penicilina, muitas infecções bacterianas graves eram praticamente incuráveis, levando a altos índices de mortalidade. Com a introdução da penicilina, pela primeira vez a medicina pôde combater efetivamente essas infecções, evitando consequências graves, como amputações, septicemia e óbito. A descoberta da penicilina também abriu caminho para o desenvolvimento de outros antibióticos e para a criação de uma nova era na história da medicina. As doenças infecciosas, que antes eram uma ameaça constante à saúde humana, passaram a ser tratáveis de forma eficaz.
Isso teve um impacto significativo na expectativa de vida das pessoas e na qualidade de vida global. Sua contribuição para a humanidade foi tão importante que Fleming foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1945, por seu trabalho pioneiro no desenvolvimento da penicilina. Em resumo, a descoberta da penicilina por Alexander Fleming é considerada um dos marcos mais significativos da história da medicina. Ela transformou o tratamento de doenças infecciosas e proporcionou melhores condições de vida para inúmeras pessoas ao redor do mundo. Outro exemplo da serendipidade na vida real é o caso da Hedy Lamarr. Ela foi uma atriz, inventora e pioneira da tecnologia que fez uma descoberta surpreendente que teve um grande impacto na humanidade. Ela desenvolveu um sistema de comunicação chamado de salto de frequência que permitia a transmissão de sinais de forma mais segura e eficiente. Essa descoberta foi a base para a tecnologia de comunicação sem fio que utilizamos hoje, como o Wi-Fi e o Bluetooth, proporcionando uma revolução na forma como nos conectamos com o mundo. Apesar de sua patente ter sido registrada em 1942, demorou muitos anos para que sua contribuição fosse reconhecida e valorizada. Hedy enfrentou desafios e discriminação por ser mulher em um campo dominado por homens, o que pode ter limitado a exploração total de seu invento e a adoção mais rápida de sua tecnologia. A descoberta de Hedy Lamarr teve um impacto duradouro. Sua tecnologia de salto de frequência foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1939 até 1945. Seu invento serviu para proteger as comunicações dos aliados de serem interceptadas por inimigos. Além disso, sua descoberta foi um precursor essencial para o desenvolvimento da tecnologia de comunicação sem fio em várias áreas, como telecomunicações, sistemas de GPS e até mesmo na indústria da defesa. Em conclusão, a descoberta de Hedy Lamarr teve uma importância significativa para a humanidade. Sua inovação na área das comunicações sem fio abriu caminho para avanços tecnológicos e revolucionou nossa forma de se comunicar. Apesar de não ter recebido o reconhecimento merecido em sua época, seu legado vive até os dias de hoje, e sua contribuição para a sociedade é inegável. Hedy Lamarr foi uma mulher extraordinária, que deixou um impacto duradouro na história da ciência e da tecnologia. Desta forma, a serendipidade nos mostra que o acaso pode ser um aliado poderoso em nossas vidas. Ao estarmos atentos às oportunidades que surgem de forma inesperada, podemos abrir as portas para experiências e conquistas que jamais imaginávamos possíveis. Embora nem sempre possamos controlar a serendipidade, podemos adotar uma mentalidade aberta e receptiva, permitindo que ela nos guie em direções que enriqueçam nossas vidas de maneira única. Portanto, abrace a serendipidade e deixe-se surpreender pelo imprevisível. Eureka! Torcemos para que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!